queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo joinha? Tudo belezinha? Eu espero que sim. Eu sou a Sunamita e por aqui vai, tudo bem. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Antes de mais nada, já se inscreve aí, ativa no sininho de notificação para você receber a informação sempre que nós postarmos vídeos novos aqui no canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre chamado ministerial com crianças. Eu quero dar o meu testemunho, falar sobre o meu chamado, as dificuldades que eu tive e como eu venci essas dificuldades. Antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo é um pedido da tia Luciana Monteiro. Um beijo, tia Luciana Monteiro, aqui do Rio de Janeiro, que trabalha com crianças, que é apaixonada pelo Ministério Infantil, né? Atua com o Ministério Infantil há muitos anos. Ela me pediu para gravar esse vídeo de forma a encorajar líderes de crianças, né, na sua chamada ministerial. Nós estamos vivendo um ano atípico, né? Do nada, nós nos deparamos com a pandemia e a nossa vida deu um giro de 180 graus, mudou completamente, mudou do avesso. Tivemos que nos reorganizar com a nossa vida, com a nossa rotina, com a nossa família, com o nosso estudo, com o nosso trabalho, com o nosso ministério, com tudo. Tivemos muitos ganhos com isso, como, por exemplo, treinamentos, possibilidades de ter acesso a muitas ferramentas online, de trabalhar com as crianças, de nos reinventar, de buscarmos novas ferramentas para o nosso trabalho, para o nosso ministério, de estarmos em casa com a nossa família, de buscarmos tempo de qualidade, de valorizarmos pequenos momentos que nós não tínhamos outrora, não é verdade? Por outro lado, também tivemos momentos muito difíceis, perdas, né, dificuldades nesse caminho, pois nem todo mundo conseguiu ainda se adaptar com o online ou alcançar todas as crianças, né, de forma online, pois hoje muitas crianças estão online, mas muitas ainda não estão. E os desafios são enormes. Alguns ficaram muito desanimados, alguns pararam com seu ministério e estão esperando tudo voltar ao normal para continuar. Mas, independente da sua situação, o fato é que se você serve entre as crianças, se você foi chamado para o Ministério Infantil, você precisa perseverar, você precisa ficar firme no Senhor. E antes de começar aqui falando sobre o meu testemunho, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos vocês, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha o que está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só que coisa linda! Eu não sei qual é o seu trabalho, o que você tem feito, como você tem se colocado em movimento neste período que estamos em quarentena, que estamos em isolamento social. Eu não sei quais são as formas que você tem buscado para alcançar as suas crianças. E talvez você pense, olha, não está dando resultado. Ai, meu Deus, será que está valendo a pena tudo isso? Mas eu quero te dizer que vale a pena, que o seu trabalho não é vão no Senhor. Bom, tia Lu pediu para falar um pouco sobre o meu chamado, né? Algumas dificuldades que eu passei nesse processo da chamada e também como eu fiz para vencer. Então vamos lá. Eu sou a Sunamita, tenho 33 anos e eu trabalho com crianças há 19 anos. Com 14 anos, eu fui convidada pela líder do ministério para reger as crianças. Eu nasci em berço evangélico, então eu passei pelo grupinho das crianças, participava ativamente de todas as atividades do Ministério Infantil. E então, depois, quando eu fui para o grupo dos adolescentes, passei a participar das atividades dos adolescentes. E
então foi que eu recebi esse convite e eu abracei com tanto carinho, com tanta emoção, e eu fiz de tudo para fazer o meu melhor ali com as crianças. E então a gente marcava os ensaios, eu escolhia o repertório junto com a minha amiga, a tia Bruna, e a gente escolhia o repertório das crianças, fazia os gestos, a coreografia, eu convidava as crianças para estarem nos ensaios, falava com os pais, né? Todo domingo, na nossa denominação, havia a oportunidade para os departamentos. Então, todo domingo, na Assembleia de Deus, as crianças cantavam, tinham oportunidade de cantar lá na frente. E então a gente estava sempre em movimento. Essa experiência inicial foi muito marcante para mim, pois a líder tinha assumido o ministério e ela chamou na época a minha mãe para ajudar também com as crianças, me chamou para também fazer parte da regência, e eu tinha muita autonomia para também fazer teatro, para participar dos congressos, escolher o tema. Eu tinha 14 anos, mas depois, só no meio do ano, que ela foi descobrir a minha idade, quando eu entreguei o convite de 15 anos para ela. E ela ficou assustada e pensou: nossa, eu pensei que você tinha 18 anos. Isso se devia pela minha maturidade, pois embora a minha pouca idade, eu tinha muita responsabilidade com as coisas do Senhor e com o ministério infantil. No ano seguinte, uma outra liderança assumiu e eu continuei na regência. E assim foi por muitos anos. Independente das líderes que assumiam, que eram sempre pessoas mais velhas, irmãs com mais experiência, irmãs que eram casadas, eu estava sempre ali, ajudando em todas as demandas do Ministério Infantil. Então foi um verdadeiro estágio, foi uma verdadeira escola. Eu aprendi muito fazendo, eu aprendi também e reproduzi modelos que eu recebi na época que eu era criança. E foi muito interessante isso, pois eu lembro que o meu primeiro musical, eu me empenhei de uma certa forma, eu me inspirei na minha tia das crianças, quando eu era criança, e nossa, foi sensacional. E aí a gente já começa a observar como é importante o nosso trabalho, porque assim que eu estava lá, com 14 anos, me inspirando numa tia minha, outras crianças ali também estariam, né? E hoje eu posso dizer que estiveram se inspirando em mim. E, gente, foram anos maravilhosos, foram anos, assim, de muitos frutos, muitas semeaduras. E hoje eu posso ver muitas crianças que eram dessa época, que são líderes, que são diáconos, que estão estudando teologia, que trabalham com crianças. E vê-las me faz pensar, né, e saber que eu fiz parte disso também. De alguma forma eu também participei desse processo, assim como as minhas tias, as pessoas que regeram e que me ensinaram e que participaram do Ministério Infantil, que se dedicaram na época que eu era criança, hoje podem dizer, né, que podem também colher esse fruto, saber que aquela semeadura que elas semearam na minha infância, ela germinou, né? E hoje eu tive a oportunidade de ter um ministério relevante entre as crianças. E então, foram muitas oportunidades. Eu tô até aqui, que eu separei com uma lembrança dessa época. Esse ano aqui foi 2004, olha só que legal. Legal, né, gente? E nessa época aqui, olha, essa aqui é a minha família. Minha irmã, minha outra irmã que fez o Tunico, a minha irmã que fez a Bia, eu fiz a Ana, e esse aqui, na foto, era o meu pai que fotografou na época. Então, gente, muito legal ter essa lembrança, essa recordação. E eu fiz esse desenho aqui, ainda era adolescente. Eu gostava de desenhar e reproduzir uma foto que nós tiramos nesse dia. E, gente, tiveram muitos outros musicais que nós tivemos a oportunidade de fazer. Musical de Natal, musical de Páscoa. Toda essa parte de criação, de cenografia, de ensaio. Eu estava ali, logicamente, com muitas outras pessoas envolvidas, né? Porque o ministério não se faz de uma pessoa, mas se faz de um conjunto de pessoas. Então, ali teve muito aprendizado para minha
chamada ministerial e a confirmação dela, porque entrava um líder, saía um líder, entrava outro e ali eu estava. Porque quem tem chamado fica independente de cargo, né? Ele vai ter sempre alguma coisa para fazer dentro daquele ministério. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar em EBF, em escrever EBF, escrever musicais, né? E trabalhar nos bastidores, trabalhar fora dos bastidores, ali na linha de frente mesmo. Trabalhar com gincana, trabalhar com passeios, evangelismos, sabe? Todas as programações que a gente tem aí no Ministério Infantil vivo e que realmente faz alguma coisa, né? E foram anos maravilhosos. Então, com 17 anos, eu recebi um convite para substituir uma professora na escola dominical. Porque até então eu trabalhava com crianças, mas dentro do Ministério Infantil, não diretamente o Ministério de Ensino, a escola dominical. Até porque a liderança de escola dominical, superintendência, era separada do Ministério Infantil. Então o Ministério Infantil era uma liderança, superintendência da escola dominical era outra. Então tinha as professoras que trabalhavam dentro do Ministério Infantil e as professoras que trabalhavam na escola dominical, né, que funcionava todos os domingos. E então, nessa parte eu não atuava e nunca quis atuar, porque eu sempre quis estar na sala de aula aprendendo. Eu amava estar na escola dominical e eu achava que para eu ensinar eu precisava aprender muito mais sobre a Bíblia. Eu achava que eu já estava atuando no Ministério Infantil, então já era muita coisa, deixa aqui porque pelo menos aqui na escola dominical eu preciso aprender, eu preciso me alimentar e eu tinha sempre muita coisa para aprender, sempre muita sede da palavra de Deus, até que com a ausência dessa professora eu fui substituir, peguei gosto. Eu amei, eu me preparei para estar ali com as crianças na escola dominical e depois então, toda vez que tinha que substituir, eu estava ali para substituir e logo depois assumi de vez. Eu descobri, percebi que quando eu estava com as crianças na escola dominical ali, eu aprendia muito, porque eu tinha que estudar, eu tinha que me debruçar para levar alguma coisa, não era assim de qualquer jeito. Então o fato de eu ter que me debruçar para aprender e para fazer uma coisa legal, trazer uma atividade, preparar um roteiro, preparar todo um conteúdo, estudar a revista, me fazia aprender muito mais. E aí eu descobri um amor muito grande pelo Ministério de Ensino. E eu posso te dizer que eu fiquei tão apaixonada, tão assim, me encontrei ali muito mais do que precisamente no Ministério Infantil, que era uma coisa que eu amava. Obviamente que ali no Ministério de Ensino eu também estava com crianças, mas com uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus de forma que me preocupasse com a aprendizagem. A gente acaba também tendo que trabalhar outras questões da aprendizagem, como por exemplo uma interpretação de texto, né? A criança que ela é escolarizada, tem crianças que ainda estão no pré-escolar, então eu descobri ali um novo amor, tá? Uma coisa também muito legal para falar aqui com vocês é que isso tudo aconteceu ao longo de anos. Então, foi a minha adolescência, a minha juventude, né? E até a fase adulta, trabalhando com as crianças. Observe que durante esse período a vida acontece, né? Então ali, servindo entre as crianças, eu estudava no ensino médio, né? Depois eu fiz fazer faculdade e continuei servindo entre as crianças. Depois eu fui, antes da faculdade também tive o trabalho, né? O meu trabalho em empresa. Então sempre ali, ao longo que eu enveredei na minha caminhada ministerial, que eu assumi o meu ministério, eu também tinha a minha caminhada, né, na minha formação acadêmica. Então, eu cresci no Ministério Infantil, né, aprendendo, fazendo na prática e também, paralelo a isso, tinha a minha vida profissional, minha vida amorosa. Então, eu entrei com 14 anos e fiquei até
mais velha, né? Até depois da juventude, até me casar. Então, veja bem, eu passei todos os processos da minha vida ali dentro do Ministério Infantil. Olha só que coisa mais linda. Antes de namorar, depois namorando, depois noiva e depois casada. E nada me fez sair do meu ministério. Nada me fez negar o meu ministério porque eu tinha que ver outras coisas, né? Porque muitas vezes acontece isso. Eu não tenho tempo. Tempo a gente não tem. A gente precisa fazer. A gente precisa buscar. A gente precisa priorizar. Uma coisa também legal é que nesse processo, no início do meu ministério, antes de eu descobrir que realmente o meu chamado era com as crianças, eu falei pra vocês que eu comecei com 14 anos, paralelo a isso, eu participava das atividades dos adolescentes, de coreografia dos adolescentes, tudo que tinha nos adolescentes. Depois, tudo que tinha nos jovens eu participava, até que nos jovens ainda eu descobri que o meu chamado era o Ministério Infantil, então eu parei um pouco, né, com as atividades dos jovens, participava, né, porque era uma jovem, mas o meu foco passou a ser somente crianças, né. Então, isso é uma grande oportunidade de nós que crescemos na igreja, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar em vários ministérios, e isso é muito bom, porque você vai florescer em algum lugar. Quando você tem essa oportunidade, você vai florescer ou numa liderança de jovem, ou numa coreografia, no ministério de louvor. Então, você tem a oportunidade de trabalhar em tudo. E então você saber aquilo que faz você vibrar, aquilo que você tem a chama, aquilo que te impulsiona, e ali você está. Isso é uma coisa bem interessante, né? Na descoberta do chamado. E eu quero falar sobre isso porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, né? E então, você que foi chamado para trabalhar com o Ministério Infantil, talvez possa ser um convite, como aconteceu comigo. Um simples convite. E daquele simples convite você descobre o seu ministério. Descobre que Deus te chamou para estar ali, que não tem outro lugar que você gostaria, que você queria estar do que ali, né? E isso é muito bom, você ter essa oportunidade e saber que você foi chamado para algo, pois quando você sabe a tua chamada, você reconhece a tua habilidade, né, o seu dom, a sua bagagem, aquilo que você traz com você, aquilo que Deus te deu para você fazer dentro da obra dele, você fazer com excelência. Embora a gente saiba que tudo que estiver na nossa mão, nós devemos fazer com excelência, né? E como eu falei com vocês, tanto a escola, pois eu fiz escola técnica, minha formação é técnica, é concurso, faculdade foi concurso, então eu tive a oportunidade, eu fui tão abençoada, e eu sempre falava para as pessoas assim, que enquanto eu trabalho para Deus, Ele trabalha para mim, e de verdade foi assim. Deus abriu muitas portas para mim. Portas de concurso público, de emprego, de trabalhar na empresa que eu queria. E ali eu fui caminhando na minha vida, né, pessoal, fazendo uma carreira e também na minha vida ministerial. Não ficou uma coisa aquém. Não foi só o ministério. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós somos seres integrais. Então, a gente precisa ver todos os lados. Tem muita gente que fala assim, não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que me preparar, eu não tenho tempo para o meu ministério, vou deixar para depois. E aí quando chega depois, você não vai ter tempo, porque vai ter outras demandas. Sempre tem demandas pra gente. Então, nós temos que fazer hoje, temos que fazer agora, não é para amanhã, é para agora. Você compreende? E então, teve toda essa fase, depois do meu casamento também, e com crianças, com filhos, e até hoje, né? Então, isso é ministério, isso é chamado, e servir na obra de Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso, né? É dar para Deus um pouquinho daquilo que Ele deu por nós, que Ele dá sempre por nós, né?
E falando assim sobre dificuldades, eu tive muitas dificuldades ao longo dessa jornada, né, no ministério. Então tive dificuldades na prática, né, conflitos ali em saber se realmente aquele era o meu chamado, conflitos meus mesmo, conflitos também com as próprias crianças, né? Então tem aquele momento que a gente não tem assim o preparo, a gente tá ali jogado numa sala de aula, né, vamos dizer assim, e a gente tá com um monte de criança e a gente não tem nenhuma formação. Como é que eu vou fazer? Então tive isso. Então eu lembro que já tiveram épocas de crianças assim muito bagunceiras, e eu lembro que eu não tinha assim um preparo, né, nem pedagógico, nem questão de seminários, que eu ainda não tinha feito, era muito nova. Então às vezes eu chorava porque a criança fazia muita bagunça e era filho de crente, não sabia como lidar. Então eu passei por esse processo também, mas eu busquei as ferramentas. Eu tive um momento da dificuldade, né? E então eu percebi que eu precisava de ferramentas. E foi então que eu fui buscar, me preparar, fiz seminários, fiz cursos, participei de congressos. E não era uma época tão fácil como é hoje, né? Era uma época que a gente tinha muita dificuldade. Quando tinha os treinamentos, eram todos presenciais e maravilhoso. E então, tendo esse ministério, né, tão abençoado que eu tô falando aqui com vocês, um belo dia eu fiz um curso, e ali naquele curso que eu fui assim, já achando, né, que era mais assim para agregar, não tinha muito para aprender. Eu achava que eu ia receber, fazer visuais, essas coisas, né? Não tava levando muita fé. Mas foi o curso que foi um divisor de águas para mim. Porque ali eu percebi a necessidade da criança de ser salva e de receber o convite, de ter o direito de se apropriar da salvação. Porque como eu falei, eu fui uma criança que nasci na igreja, nasci em berço evangélico, mas eu não lembro o dia em que fizeram apelo para mim. Pois na minha época não era comum fazer o apelo para criança, né? Então assim, hoje eu gosto até de falar com muito cuidado, porque apesar das novas gerações já saberem dessa necessidade do apelo, já colocarem o apelo, existe muita apelação. Então o apelo deve ser uma coisa muito sutil, muito simples, né? É apenas um convite, mas é uma forma que a criança tem de se apropriar daquilo. E eu não tinha tido essa oportunidade. Eu batizei nas águas, e antes de me batizar, eu não tinha tido a oportunidade de receber, de falar assim, eu aceitei a Jesus. Deixa eu ver, eu tinha 9 anos, não tive, porque não me fizeram esse apelo. E com muitos outros da minha idade isso também aconteceu, porque não via-se essa visão, não tinha esse olhar, né? Porque filho de peixe, peixinho é? Sim. Mas filho de crente, crentinho é? Não, não é. A criança precisa se apropriar. E esse curso foi divisor de água para mim. A partir dali, nenhuma criança passou por mim sem a salvação, sem ter a oportunidade de receber a Cristo. Inclusive, principalmente os filhos dos crentes, né? E resumir, assim, 19 anos em um vídeo, em alguns momentos, é uma coisa, assim, impossível, né? Não tem como fazer isso. Mas pensar nas minhas dificuldades, eu poderia dizer as dificuldades pela falta de preparo, né? Porque, como eu falei, você aprende muita coisa na prática, você é colocada no fogo sem saber. Então, depois que você tem um preparo para aquilo, que você senta aos pés de pessoas que têm algo para te ensinar, a sua visão muda, né? Então, você consegue ter muito mais coragem para enfrentar, ter direção para enfrentar, né? Situações do dia a dia, situações práticas, né? Do dia a dia. Pensar também em dificuldade com relação a tretas, né? Vamos dizer assim, problemas que se tem, que é comum, infelizmente, acontecer na igreja, como ciúmes, intrigas, mas assim, com muita oração, com muito discernimento espiritual, a gente vai conseguindo lidar com essas situações, né? Então, muitas são
os desafios, muitos são os desafios, muitas são as dificuldades, né, no caminho. E por vezes você pode pensar assim, caramba, será que vale a pena eu passar por isso? Olha, eu não precisava passar por isso. Eu tenho tanta coisa para fazer, né, como eu falei, tenho aí meu casamento, tá às portas, tenho aí o meu noivado, meu emprego, aquela faculdade, aquela pós-graduação. Mas quando você realmente tá ali com amor e dedicação à obra de Deus, sabe? Nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade vai ser motivo suficiente para você parar. Não vai. Na verdade, você precisa fazer com que sejam trampolins para você ir para um lugar mais alto e subir um degrau, sabe? Isso que eu tô falando, não me falam subir degrau com relação a status, não. Mas eu falo com sentido a experiência, a comunhão com Deus, a passar pela prova, né? E ter a vitória. Então, quando você entende que aquilo que você está fazendo não é para um homem, aquilo que você está fazendo é para Deus, é para a glória de Deus, e que você está trabalhando com crianças, que você está trabalhando com a nova geração, crianças cheias de necessidades, né, espirituais, crianças que precisam da salvação, crianças que podem transformar a sua família através do conhecimento do Evangelho, crianças que são o futuro de amanhã, não ignorando o presente, mas que amanhã elas serão os diáconos, os pastores, os líderes, os professores, os ministros. Então tudo muda, né? Eu gosto muito de falar, inclusive foi o primeiro vídeo que eu gravei pro YouTube, falando que tudo muda quando você muda. Tudo muda quando eu mudo. Tudo muda quando nós mudamos. Então nós precisamos ser a mudança que nós esperamos do mundo, a mudança que nós esperamos das pessoas. Muitas vezes a gente espera das pessoas, mas nós não precisamos esperar das pessoas. Nós temos que fazer, simplesmente servir, né? Porque nós estamos falando aqui de serviço para o reino. Nós não estamos falando aqui de um trabalho que é remunerado, de um reconhecimento que muitas vezes o homem espera, né? Eu faço isso para que eu seja reconhecido. E esse reconhecimento dentro do Ministério Infantil não tem, né? Dentro do Ministério não tem. E quando ele tem, ótimo, né? Nós não podemos nos vangloriar por isso. Nós temos que sentir gratidão. Quando ele vem, a gente precisa pensar que é apenas um presente. É uma forma de Deus mostrar pra gente que nós estamos no caminho certo. Então, por isso a gente recebe aquele retorno, aquele elogio, mas não pra nós, não pra nossa glória. Porque se a gente espera, a gente não faz. Se a gente espera o retorno, a gente para, porque ele não vem. E se ele vem e a gente faz por isso, a nossa motivação, ela está totalmente errada, está totalmente fora do padrão que Deus espera para nós. Porque nós estamos ali servindo para a glória de Deus. Nós estamos ali servindo para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. E porque nós estamos aqui para isso, para anunciar o reino de Deus às crianças, assim como alguns foram chamados para anunciar a multidões, para anunciar a adultos, para trabalhar com adolescentes, com jovens, com mulheres. Nós fomos chamados para trabalhar com crianças. E isso vai muito mais além do que um ministério de eventos, né? Uma programação de eventos, mas tem tudo a ver com a obra de Deus, com o Evangelho, com propagação do Evangelho de Deus. Então, eu posso dizer, né, de uma forma geral e resumir esse vídeo aqui para vocês que é não desistir, é continuar, é perseverar, porque Deus, Ele nos chama, então Ele nos dá as ferramentas, né? E a principal ferramenta a gente tem através da oração, né? Através da comunhão, da busca com Ele. Então eu espero que esse vídeo possa ter te edificado de alguma maneira, né? Nesse momento que a gente vive, os desafios são outros, lógico. Cada um tem seu desafio, cada um tem a sua luta, né? Mas nós sabemos que nós estamos aqui propagando o reino de Deus. E se Deus chamou
para trabalhar com crianças, se você sente que Deus te chamou para isso, que você se sente feliz em trabalhar com crianças, que se você olhou a necessidade daquela criança e você pensou, poxa, não tem ninguém para fazer, então eu vou fazer, sabe? Então faça com amor, dê o seu melhor, porque o seu trabalho, como eu falei daqui em 1 Coríntios 15:58, o seu trabalho não é vão no Senhor. Esteja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Então, fica firme. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo pra você. Vidas inteiras a salvar, crianças para Jesus, mudando o Brasil. Com toda a força de meu coração eu vou levar crianças para Jesus. Crianças para Jesus. Exemplo no falar, crianças para Jesus, são vidas inteiras a salvar, crianças para Jesus.